Venezuela já entra em polêmicas há tempo, desde que Nicolás Maduro assumiu aí, né, o cargo de representante da nação. Mas agora parece que a treta tá entre Venezuela e Guiana, gente. E por o quê? Por petróleo. Parece que agora temos aí um conflito interno praticamente gigantesco que pode gerar problemas até para os Estados Unidos, tá? Além disso, também a gente está vendo aí que o Níger e França também estão sobre conflitos, né? E aliás, vai ter retirada de quase 1.500 soldados do país. Por outro lado, já vindo para a guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente também está vendo que a Ucrânia não está muito satisfeita com os financiamentos que estão sendo feitos pelo exterior, né? E hoje a gente vai discutir sobre isso. Então, se você gosta de geopolítica, gosta de entender tudo sobre o contexto global, você tá no canal certo. Aqui a gente fala sobre geopolítica, então se você gosta desse tipo de assunto, já chega se inscrevendo, deixando o like e compartilhando o nosso vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá então falar sobre esses temas, né? Bem, acontece que a região de Esquipulo, que é mais ou menos uma região entre a parte da Venezuela e uma parte da Guiana, é uma região que antes, há muito tempo, né, meio que é indecisa. Ninguém sabe quem é o dono daquela região. Já veio fazendo vários contratos, né, e vários tratados, como Genebra, que falaram que a região pertencia a um lugar e outro a outro, né, praticamente. Mas assim, nada foi definido e nada foi colocado. Acontece que há pouco tempo atrás, a Guiana tinha feito um reconhecimento daquele território, tá? Então, para a Guiana, aquele território é deles. Porém, os venezuelanos não aceitaram essa admissão desse território e mantiveram como se nada tivesse acontecido se aquele território não tivesse tomado uma decisão que fosse da Guiana. Acontece que antes ele não era um território tão assim, pode falar que caótico e bom, né, financeiramente, já que não havia se descobrido que tinha petróleo. Mas depois da descoberta do petróleo, praticamente nessa região, a gente viu que as buscas e a demanda pelo lugar ficou uma espécie de caos, né? Já que a gente viu que os venezuelanos querem aí a admissão desse local, dessa área, e também a Guiana Francesa também quer essa admissão desse lugar. A Guiana também quer esse lugar, mas assim, não foi feito uma espécie de tratado sobre quem é o dono dessa área, tá? Porque um acha que é e o outro acha que também é dono. Acontece que até o próprio Nicolás Maduro já fez algumas ascensões dentro do próprio parlamento para ver se realmente deveria lutar por essa situação, por esse lugar, já que eles consideram inviolável e que eles estão invadindo o território venezuelano, né? Por outra parte, a Guiana, que já tem uma espécie de mais financiamento nesse lugar e tem uma espécie de reconhecimento, se a gente for olhar assim, que é o território deles, usa esse fim para lucrar com o petróleo que é exportado, muitas vezes usado, né, praticamente pelos Estados Unidos, que aliás vem aí praticamente influenciando muito e colocando até bases nessa região para aí conseguir extrair o petróleo. Só que imagina, os Estados Unidos extrai esse petróleo, então após a extração desse petróleo, de acordo com a Guiana, é do território da Guiana. E você vai lá, extrai seu petróleo de uma empresa privada e de repente vê que o território que você pegou é de outro país, de outra nação, no caso a Venezuela. Pode já gerar bastante polêmica e bastante problemas econômicos para as empresas privadas, deixando aí até uma parte de meio que assim, não ter uma segurança de lucro bem certo para eles. Então, praticamente, isso vem sendo um dilema bastante grande, já que praticamente ambas as partes querem ter esse território, tá? Está sendo levado até praticamente na ONU para se discutir sobre esse território, mas a questão, será que os Estados Unidos vai deixar a Venezuela tomar conta de parte desse território, já que os Estados Unidos possuem algumas sanções, muitas sanções para a Venezuela em relação ao petróleo, e a região é muito rica de petróleo e pode ser uma espécie de financiamento muito bom, até mesmo para a Guiana. Será que os Estados Unidos vai deixar passar por essa? Pois é, deixa essa dúvida aí com vocês. Por outro lado, lá na região do Níger, lembra aquele país que foi tomado, né, por golpe militar? General Tiani pegou e falou, gente, aqui ó, acabou a democracia, ó, agora é ditadura militar. Bem, acontece que o Níger já está lá desde junho, mais ou menos, nesse caos de ditadura militar. E algumas tropas francesas estavam praticamente no Níger para ir uma espécie de proteção, que agora Macron anunciou em rede praticamente nacional e internacional,
falando que vai retirar essas tropas, que praticamente já vai aí não ter mais nada, nenhuma relação com o país, já que o país não se trata de atos democráticos, e sim um país que foi consumido e praticamente conquistado pelo golpe militar. Ele disse que apoiava o governo de Mohamed, mas esse governo que está sendo agora, né, de golpe militar, não é de acordo com a democracia francesa e nem da Aliança Francesa. Então, será retirada todas as tropas do país. Isso pode ser bom ou pode ser ruim? Praticamente assim, a gente viu que tem um grande contexto de comercialização entre os dois países. Então, praticamente a retirada pode significar uma quebra de aliança, talvez para alguns e para outros não, né? Mas assim, a França não está nem um pouco agradável com o Níger, e também devido às situações que vêm sendo tomadas no país, eu acho que também não é muito viável para a França manter isso, né? Aliás, que ele vai estar colocando soldados, ou seja, a população francesa, né, que estiver lá no Níger, em risco, embaixadores e tudo mais aí vai estar correndo risco, porque o governo é muito estável. Se foi tomado por um golpe, a chance de qualquer momento virarem aí a casaca e falar, olha, mata todo mundo, é muito fácil, muito rápido, muito sem uma certeza, né? Se a gente pode olhar assim, não tem nada que confirme certo, tá? Por outro lado, vamos lá mudar de assunto agora, indo para a Ucrânia. O financiamento que a Ucrânia queria dos Estados Unidos não foi um financiamento que foi bom, tá, gente? A Ucrânia queria mais ou menos 24 bilhões em financiamentos aí de armamentos e até mesmo outras coisas, né? Praticamente, mas em tese armamentos. Mas assim, não conseguiu esse valor, é tanto que o discurso que o Zelensky fez praticamente na ONU quebrou totalmente a chance desse valor ser conquistado, e a guerra da Ucrânia vem tendo um avanço muito lento. Então, resumindo, como o avanço não está sendo proativo, não está mostrando eficácia, muitos países não estão querendo investir nessa guerra, porque se eu posso investir para financiamento próprio do meu país, qual o sentido de eu financiar uma guerra que não pode ter futuro aí, que eu posso perder meu dinheiro todo? Porque investiu na guerra e a Ucrânia perdeu, a chance dela pagar, ou então a chance de conseguir alguma coisa melhor em relação à Ucrânia é baixa, né? Então, resumindo, o país acaba perdendo o financiamento, né? Acaba perdendo o dinheiro que investiu naquela guerra, né? Praticamente a gente viu que os russos, em comparação aos ucranianos, com certeza têm mais força, né? Com certeza tem mais força nuclear, e aliás temos uma provável chance de ter uma aliança entre a Coreia do Norte e a Rússia, talvez para armamentos. Nada foi declarado, gente, mas assim, pelas entrelinhas, dá para você ver que tem uma aliança ali perto. Então a OTAN e a própria Ucrânia, também é uma espécie de outra aliança, não estão tendo tanta força, na minha visão, para conseguir abastecer essa guerra. Porque a gente olha que pensa, a OTAN é uma das organizações mais fortes que a gente tem no mundo, se não for a mais forte, não está conseguindo financiar, não está conseguindo manter a guerra da Ucrânia e da Rússia, e praticamente além disso também os ucranianos estão demorando muito, mas muito mesmo, para conseguir tomar territórios russos, coisas que no início da guerra a gente viu que os russos conseguiram bastante territórios ucranianos. Agora a contraofensiva ucraniana vem sendo muito lenta, né? O que gera bastante dúvidas aí do Ocidente se vale a pena ou não investir na Ucrânia. E depois dos discursos que Zelensky vem fazendo, atacando os países que estão aí financiando a guerra, né? Tá tendo aí uma descontento muito maior praticamente dos países, porque além de estarem investindo, né, praticamente não estão tendo nenhum retorno assim agradável de gratidão dos ucranianos, se a gente for olhar por esse lado, tá? Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, e se você tiver alguma dúvida, né, ou então algum tema que você quer ver a gente falar aqui no canal, também coloca nos comentários. Um beijo e até nossos próximos vídeos aqui no canal.